Olá, hoje nós vamos dar uma olhadinha na prova de nível médio. Eu estou aqui com a prova de ATB, da Secretaria de Educação de Minas Gerais, prova que aconteceu no dia 29, domingo passado, e a gente vai dar uma olhadinha nessa prova. No final da prova objetiva, eu também vou passar pela redação, fazer uma análise aí da proposta de redação, de como que essa redação poderia ter sido desenvolvida, na hora do concurso, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha nessa prova aí de português, na prova objetiva e na proposta de redação. Eu já ouvi algumas pessoas falando comigo que a prova estava muito difícil. Vamos ver se tem alguma coisa aí, alguma coisa errada nessa prova realmente. A gente tem aí a questão 1. Muitos pensamentos se estruturam a partir de oposições geralmente materializadas na existência de antônimos. Antônimos contrários, né? Então, pensamentos estruturados a partir de opostos. Assinale a frase que exemplifica essa estruturação. Então, o exercício quer que a gente encontre uma frase cujo pensamento foi estruturado a partir de antônimos, a partir de opostos. Vamos lá. Letra A. Dizem que o silêncio vale ouro. Por isso que ele é tão raro. Então, aqui a gente não tem antônimo, né? O silêncio vale ouro, silêncio, e aí o silêncio é raro, não tem o antônimo aqui estabelecido. O silêncio, letra B, o silêncio é um texto fácil de ser lido errado. Aí as pessoas podem até confundir o fácil com o errado, mas isso não é antônimo, porque o antônimo de fácil é o difícil. O antônimo de errado é o certo. Então a gente não tem antônimos aqui. Letra C, em boca fechada não entra mosca. Então a gente também não tem antônimos aqui. Boca fechada, antônimo de boca fechada, boca aberta. Né? Antônimo de entra mosca é sai mosca. Então não tem antônimo estabelecido aqui. E letra D, nesse mundo há muitas palavras e pouco silêncio. Aqui a gente tem um antônimo. Muitas palavras e pouco silêncio. Então, muitas palavras é sinal de barulho e pouco silêncio, o antônimo de pouco silêncio seria esse barulho. Então, a letra D é a única que realmente a gente tem um antônimo, uma apresentação de contrários aqui, estabelecendo algum tipo de pensamento estruturado. Então, essa daqui, tudo tranquilo, né? Espero que vocês tenham conseguido identificar aí o antônimo, né? O contrário, pensamentos opostos que estabelecem aí um pensamento. Número 2. Em todas as frases abaixo foram sublinhados termos de valor adverbial. Adverbial. Assinale a frase em que se propõe uma substituição adequada desses termos por um advérbio com o mesmo significado. Então, a gente quer um termo, né, uma expressão que funciona como um advérbio, e a gente quer substituir por um advérbio sem alterar significado. Ok? Então, vamos lá. Letra A. Ninguém ousa dizer adeus aos próprios hábitos. Muitos suicidas se detiveram no limiar da morte ao pensar no café, onde vão jogar todas as noites sua partida de dominó. De dominó. Então, dominó, todas as noites, sendo substituído por noturnamente. Letra B. As mudanças nunca ocorreram sem inconvenientes, ou sendo trocado aí sem inconvenientes por inconvenientemente. Só que sem inconvenientes é o contrário, na verdade, de inconvenientemente. Porque inconvenientemente é com inconvenientes. Então, isso daí, a letra B já está mostrando aí o oposto, ao invés de uma substituição sem alteração de significado. Letra C. Aqueles que julgam os outros arderão para sempre no fogo no inferno. Para sempre sendo substituído por eternamente. Aqui eu tenho uma substituição perfeita de advérbio. E letra D. Eu não entendo você, você não me entende. Que mais nós temos em comum? Em comum, sendo substituído por unidamente. A palavra unidamente significa em união, não em comum, certo? E a mesma coisa acontece lá com todas as noites por noturnamente. Noturnamente significa à noite, não necessariamente todas as noites. E a gente tem o para sempre e o eternamente, que tem aí o mesmo significado e é uma substituição adverbial bem compatível. Tá? Então, na verdade, na hora que as pessoas veem a explicação, elas conseguem perceber assim, nossa, é mesmo. Né? Elas conseguem entender que aquilo dali estava bem claro e na hora da prova as pessoas ficam nervosas, elas não conseguem centrar o pensamento para perceber essas questões sutis das provas. Né? Vamos lá para o número 3. Todas as frases abaixo estão na voz ativa. Assinale a frase em que a passagem para a voz passiva foi feita de forma adequada. Então, passando as frases para a voz passiva. Nas questões da FGV, a gente tem, ele sempre tem esse tipo de exercício de transformação de vozes. E o que a gente precisa observar aqui é o tempo verbal que está sendo apresentado na voz ativa, e esse tempo verbal ele também precisa ser mantido na voz passiva. Então, a gente tem aí na letra A, estar certo é o melhor modo de ganhar uma discussão. Estar certo é o melhor modo de uma discussão ser ganha.
Então, a gente tem aqui de ganhar uma discussão, melhor modo de ganhar uma discussão, essa oração aí de infinitivo, que foi passada realmente para a voz passiva, né? O melhor modo de uma discussão ser ganha, aí a gente manteve ainda a voz passiva, o tempo, né? O infinitivo, a oração de infinitivo, e o tempo também foi mantido na primeira oração ali, está certo, então a gente teve uma manutenção aí do tempo. Na segunda oração, a letra B, a gente tem o hábito vence o hábito. E na transposição para a voz passiva, a gente tem o hábito foi vencido pelo hábito. A gente passou do presente, vence, para o pretérito perfeito, foi vencido. Então, essa alteração aí de sentido também, na verdade, tem aí um mesmo padrão do que aconteceu com a letra C. Todos me odeiam por eu ser paranoico. Por eu ser paranoico, fui odiado por todos. Aqui teve uma inversão da posição das orações, mas não é a posição das orações que interfere, na verdade, é o fui odiado, né, que foi passado aí para o pretérito perfeito, quando a oração a oração original, ela estava apresentando um presente. Então, teve de novo essa troca aí de tempo verbal. Na letra D também aconteceu essa troca de tempo verbal, só que na oração original a gente tem o futuro, né? Na batalha todos os soldados temerão a morte, e na substituição para a voz passiva a gente tem a morte é temida. Então a gente vê que na letra B, na letra C e na letra D a gente teve uma alteração do tempo verbal na hora de mudar a voz do verbo. Então a letra A é a única que esse tempo verbal foi mantido e é a resposta correta. Tá? Número 4. Assinale a frase abaixo em que a modificação da forma verbal foi para a forma nominal. Para a forma nominal foi feita da maneira correta. Então, agora a gente tem uma forma verbal sendo trocada por uma forma nominal. Ok? Vamos lá. Letra A. É mais fácil trocar de religião do que trocar de café. O termo que está pedindo para ser substituído é trocar de religião. Então, a gente tem a forma verbal aqui, trocar. Essa forma verbal, trocar, foi substituída por o troco da religião. Troco de religião. E aí a gente tem um sentido completamente diferente. O troco não é a mesma coisa que trocar. Houve aqui sim uma substituição de uma forma verbal para uma forma nominal, só que essa forma nominal aí que foi colocada depois, ela não tem o mesmo significado de trocar. Né? A gente teve aí uma mudança de significado. Na letra B, o hábito é uma segunda natureza que nos impede conhecer a primeira. Forma verbal, conhecer. E aí, esse conhecer é substituído por desconhecimento, que nos impede o desconhecimento da primeira. Aqui a gente teve uma oposição, na verdade, porque conhecer é o contrário de desconhecimento. Né? Então, teria que ser conhecimento para ser mantido o sentido. Aí a gente teve uma mudança de sentido, porque foi, na verdade, incluído aí uma palavra que é antônima, né? Que é o contrário. Conhecer é o oposto de desconhecer, de desconhecimento. Então, a letra B, acho que estava mais claro na letra B essa oposição. O que eu acho que na letra B que aconteceu é que as pessoas podem ter pensado que nos impede o desconhecimento. Então, as pessoas podem ter pensado aí, o nos impede, o processado a informação com o impedir. E aí, se tivesse grifado, na verdade, nos impede conhecer, aí sim caberia o desconhecimento, que traz o desconhecimento da primeira. Mas não é isso que estava pedindo aqui, né? O termo sublinhado era conhecer, então a palavra substituída teria que ser conhecimento, não desconhecimento. Na letra C, a gente tem, nos mortos eu sempre lia alguma coisa nova e nos vivos ouvia repetir 1000 vezes coisas velhas. E aí, repetir mil vezes coisas velhas teria que ser substituído, repetir, a forma verbal, repetir, teria que ser substituída por um nome, e aí foi substituído por repetição, uma substituição correta. E nos vivos, a repetição, então, repetindo a oração inteira. Nos mortos, eu sempre lia alguma coisa nova. E nos vivos, a repetição 1000 vezes de coisas velhas. Então, repetir foi substituído por a repetição, uma substituição aí adequada e sem alteração de significado. É isso que está pedindo lá no, no enunciado. A modificação foi feita de forma correta, quer dizer, eu tenho a forma verbal repetir, sendo substituída pelo nome repetição, está substituído de maneira correta. Na letra D, você se superou como faz habitualmente. Faz habitualmente. Faz, verbo fazer, forma verbal, sendo substituída por uma forma nominal. E aí o que acontece é que a forma nominal substituída, a forma nominal nem chegou a aparecer, porque foi substituído ali na outra oração, foi substituída como é feito. Foi substituído por uma voz, por uma alteração de voz, e não por um nome. É como é feito. Faz sendo substituído por como é feito. Ou seja, nós temos verbo sendo trocado por verbo. Não teve aí uma forma nominal. Então, na letra A, a gente teve realmente uma substituição por uma forma nominal, só que essa forma nominal teve alteração de sentido. Na letra B, a gente teve uma alteração por uma forma nominal, só que essa alteração aí, essa forma nominal, era oposto, então a gente teve alteração de sentido também. E na letra C, a gente teve a alteração de uma forma verbal, repetir, por uma forma nominal, repetição, sem alteração de sentido. Resposta C, a letra C, resposta correta.
é, sem nenhum tipo de objeção com relação a essa resposta também. Aí, se você está gostando desse vídeo, aproveita e vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Número 5. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Famosa, né, essa expressão. Esses versos famosos pertencem ao romantismo. A característica romântica mais marcante presente neles é, então, a característica mais marcante do romantismo é o apelo nacionalista, é essa exaltação da pátria, né? Essa exaltação é a característica mais marcante, é a primeira característica que a gente pensa e que a gente relaciona com o romantismo. Agora vamos analisar aqui o que está sendo apresentado nas opções. Letra A. É claro, né, gente? Quem não estudou os estilos de época não teria como saber isso daqui mesmo. Aí teria que ter sido no chute mesmo, tá? E aí eu volto, a mesma coisa que eu falei para outra prova, a questão para a prova de nível superior também teve uma questão de estilo de época, a análise literária, né, do estilo da época. O que acontece? Eu acredito que essa questão de estudar, de incluir no cronograma de estudo o estilo de época é uma coisa que foi acrescentada depois, lá no edital. Quem pegar o edital hoje vai ver que a letra está diferente, foi acrescentado por último e está com uma fonte maior. Então, acho que foi acrescentado depois em alguma retificação. Então, eu acredito que a maioria das pessoas lá, quando saiu o edital, viu a matéria lá de português, isso aqui é o que eu tenho que estudar. E como essa parte dos estilos de época e do estudo literário, acho que foi acrescentado depois, eu acho que muita gente não deve ter passado por essa parte aqui. Então, o que ficou foi realmente, o que restou para essas pessoas foi realmente o chute. Quem não sabia dessas características aí dos estilos de época. Todas as provas, na verdade, que caíram, essa questão aí dos estilos de época, todas elas abordaram o romantismo. E característica principal do romantismo, apelo nacionalista. Tá? Na letra A, a gente tem liberdade de composição métrica. Se a gente pensar em liberdade de composição métrica, nesse trecho aí especificamente, a gente nem tem essa liberdade de composição métrica, a parte de entender as características de cada período literário, de cada período artístico no Brasil. A gente nem tem aqui nesse trecho uma liberdade de composição métrica, né? Composição métrica, a gente está falando de quantidade de sílabas, a composição métrica ela traz aí uma questão de ritmo para a composição artística, e aqui a gente tem um ritmo, né? A gente tem uma cadência. Essa cadência ela é marcada pela composição, por meio da composição métrica. Então a gente tem minha terra, tem palmeiras, onde canto, sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, vamos lá. A gente tem uma composição métrica muito estabelecida, ou seja, uma quantidade de sílabas dentro de cada verso que está bem estabelecida. Então, a gente aqui não tem, nesse exemplo que foi utilizado aqui no enunciado, a gente não tem essa liberdade métrica, a gente tem uma composição métrica que realmente trouxe ritmo para os versos, tá? Volta ao passado. A gente não tem volta ao passado aqui, eu estou tirando aqui, na verdade, a questão de conhecer as características do romantismo. Eu estou falando da interpretação do que esses versos estão trazendo aqui. E aqui está falando, volta ao passado. Os verbos estão no presente, então a gente não tem uma volta ao passado. A gente tem primeiro verbo ali do primeiro verso, tem, está no presente, no modo indicativo, onde canta, está no presente do modo indicativo, do verbo indicativo, do modo indicativo, tem aqui, gorjeiam, a gente tem uma expressão de lugar mostrando um direcionamento que traz essa ideia de presente, principalmente associado a um verbo que também está no presente, gorjeiam. E a gente tem não gorjeiam, como lá, que também está no presente. Então, a gente tem 4 verbos aqui, nesses 4 verbos, que estão no presente. Então, não está remetendo ao passado. Então, não tem essa volta ao passado que está mostrando na letra B. E na letra D, a gente tem a presença da natureza selvagem. A gente não tem uma natureza selvagem, a gente está falando de palmeira, a gente está falando de aves, né? A gente está falando de canto do sabiá. Então, isso daqui não trata de uma natureza selvagem. Então, mesmo que a pessoa aqui não conhecesse a questão dos estilos de época, teria como identificar essa resposta pensando na interpretação aí de cada vez. Claro que também isso exigiria um conhecimento do que é essa composição métrica, né? Que ela tem relação com o ritmo e a interpretação aí dos tempos verbais que estão presentes nesses versos, né? Que a gente tem só presente, então não pode estar remetendo a passado. E da natureza selvagem, né? A interpretação aí do sabiá, das aves, das palmeiras, isso não é uma natureza selvagem. Tá? E aí o apelo nacionalista, que é realmente uma característica marcante do romantismo, acabaria podendo ter sido encontrado por eliminação dessas outras questões aí, da composição métrica e da composição e da volta ao passado sendo eliminado, e a natureza selvagem, que estaria mais no campo da interpretação mesmo, e de conhecimento de mundo, né, de saber que o sabiá e que as palmeiras não estão tratando aí de um ambiente de natureza selvagem. Tá? Então, resposta correta, letra C, o apelo nacionalista, que poderia ter sido encontrada essa resposta a partir da eliminação das outras respostas também. Número 6. Assinale a frase em que a oração adjetiva sublinhada foi corretamente substituída por uma forma adjetival
mantendo-se o sentido original da frase. A gente tem uma oração adjetiva, e as orações adjetivas começam sempre com o quê, e ela foi alterada por uma forma adjetival, e aí tá falando, né, que não vai ter verbo, uma oração tem verbo. Toda oração precisa ter um verbo. E aí a gente vê que nas 4 opções, as partes que estão, as orações que estão sublinhadas, a gente tem um verbo nelas. Então a gente tem ali o põe na letra A, querem na letra B, concordam na letra C e odeia na letra D. As 4 orações têm um verbo. E na forma adjetival, a gente não vai ter um verbo. E aí eu estou transformando uma oração em uma forma adjetival, uma forma que não vai ter um verbo. É isso que quis dizer aqui no enunciado, mas é importante a gente pensar se está mantendo ou não o sentido da frase original. Tá? Então vamos lá, na letra A. Não é o apito que põe o trem em movimento. Aí eu tenho que substituir que põe o trem em movimento do maquinista do trem. Não tem nem relação com o mesmo sentido. Esse do maquinista do trem está especificando o apito. Então está funcionando aqui como um adjunto adnominal, e não que está especificando, está trazendo uma complementação de significado para o apito, e não substituindo aí a questão do movimento do trem. Não tem nenhuma relação aqui, a letra A eliminada, não tem nenhuma relação do maquinista do trem com o trem em movimento. Tá? Não tem nenhuma relação. Letra B. As pessoas que querem mudar nunca são felizes. E aí eu tenho que substituir a oração adjetiva que querem mudar. Esse que querem mudar foi substituído por desejosas de mudança. Então, que querem, transformei o verbo em um adjetivo, pessoas desejosas, e é uma substituição adequada, desejosas de mudança, querem mudar, eu tenho aí uma locução verbal, que foi substituída por desejosa de mudança, não tem o verbo, e foi substituída por nomes. Essa alteração aí é uma alteração adequada, não alterou o sentido, né? Querem mudar é a mesma coisa que desejosa de mudança. Então, essa alteração aí foi uma alteração adequada. Agora, por que a letra C e a letra D também não são adequadas? Nunca aprendi nada com aqueles que sempre concordam comigo. Que sempre concordam comigo, sendo substituído em desacordo comigo. O primeiro que aqui, só o fato de a gente excluir ali o adjunto adverbial, né, o advérbio, sempre a gente já vai ter também uma leve alteração de sentido na expressão. Concordam comigo? Aí aqui pega o negócio, né? Porque concordam comigo, concordam foi substituído por desacordo. Então a gente tem uma oposição aqui. A gente tem uma palavra substituída que tem um significado absolutamente contrário. Né? Então aqui letra C não poderia ser. O coração que odeia fabrica armas para os seus inimigos. Coração maldoso. Maldoso é diferente de que odeia, porque maldoso é que faz mal, alguma coisa desse tipo, né? Que faz o mal. Ou que tem mal, o mal em si, alguma coisa desse tipo. Maldoso é diferente de maldade, é diferente de ódio, né? Então são significados diferentes. E aí a gente teve aqui, apesar da substituição, a forma de substituição foi feita adequadamente, mas o significado é diferente, tá? Então a única que manteve realmente o significado, que manteve, que trouxe uma alteração adequada foi a letra B. Número 7. Um poeta latino afirmou certa vez: ao pingar a gota, escava a pedra. Aqui vai ter mais relação com o conhecimento de mundo da pessoa, essa questão, né, e com a interpretação do que significa isso. A gota escava a pedra enquanto ela está pingando. O que significa isso? Significa que a gota está oferecendo ali um tipo de resistência que, quando mantido, consegue alcançar um determinado objetivo, que é escavar a pedra. Bom, a gente não pode nem falar que o objetivo da gota é escavar a pedra, mas que mantendo ali esse ritmo, mantendo ali essa postura e essa ação de pingar, ela consegue romper com algum determinado tipo de obstáculo, que é a pedra. E aí, a ideia central dessa frase é a de que os inimigos mais cruéis são os mais fáceis de vencer. Não tem nenhuma relação isso daqui. Muitos defeitos podem tornar-se qualidades, também não tem nenhuma relação. Eu já até expliquei antes, né, da gente começar a ler aqui as alternativas. Letra C, nas dificuldades temos que contar com a ajuda do acaso. Não tem nenhum acaso na gota pingando ali insistentemente. Letra D, o trabalho lento e contínuo vence todos os dias. Essa é a resposta correta. Essa daqui é uma daquelas questões que eu falo assim, tá fácil, agradece a banca, agradece a pessoa que fez essa questão iluminada e parte para o abraço, tá certo? Marca, e tá fácil, você tem que marcar logo e esquecer e passar para frente para outra questão. Achei essa questão uma das questões mais fáceis da prova. Vamos passar para a questão número 8. Na linguagem popular, aparecem várias formas de superlativo. Assinale a opção que não aparece uma dessas formas. Então, os superlativos são os tipos de adjetivos, né? As classificações dos adjetivos. É disso que está falando aqui.
Então, a gente tem o adjetivo superlativo, que é algum tipo de forma, que seria aí alguma forma exagerada, né? Algum tipo de exagero no adjetivo, na adjetivação. A gente tem tipos diferentes de superlativo, né? A gente tem, ele pode ser, os adjetivos eles podem ser sintéticos, ou podem ser analíticos, podem estar aí em uma palavra só, ou podem ser compostos por mais de uma palavra, mas oferecendo aí essa ideia de um pouco de exagero aí, de aumentativo, né? Como se fosse um aumentativo. É como se fosse, né? Tem uma noção aí de aumentativo. Então a gente tem aí a letra A. Esse sujeito é rico mesmo. Esse mesmo, ele trouxe uma ideia de aumento, né? De aumento do quanto a pessoa é rico. É, eu acho que pode ter algumas pessoas que podem até considerar que o mesmo não está construindo essa ideia aí do superlativo, mas pode ser considerado também, né? Já que o mesmo está trazendo esse reforço e essa ideia de expandir a quantidade, né? O rico, quão rico a pessoa é. Uma forma aqui de um superlativo sintético seria é riquíssimo. Então, tem formas diferentes da gente construir esse superlativo aí, essa ideia aí de expandir o adjetivo que está sendo utilizado. Então, letra B. Quando solteira, era pobre para burro. A gente tem a expressão aí para burro, que também está dando uma ideia de expansão aí da pobreza da pessoa, da pobreza dela, né, que é o sujeito aqui dessa oração. E também né, a mesma coisa se repete, pode ter gente que pode achar que isso daqui nem é um superlativo, mas eu realmente entendo que esse para burro está reforçando, está expandindo, está trazendo essa ideia de aumento do adjetivo pobre. E um adjetivo aqui sintético seria propérrima, por exemplo. Na letra D, a gente tem meu primo chegou elegantão na festa, foi só incluído aí um, um afixo de aumentativo, e aí deu essa ideia aí também de expansão. E na letra C, a gente tem, ele era tão elegante quanto o grego Onassis. O quanto ele não traz a ideia do superlativo, ele traz a ideia do adjetivo comparativo. Então, a gente tem os adjetivos superlativos e a gente tem os ideias. A gente tem os adjetivos comparativos. O quanto é uma expressão utilizada para estabelecer comparação entre termos. Então, a gente não tem nessa letra C o adjetivo superlativo, a gente tem um adjetivo, a gente tem uma comparação aí. Então, a letra C, resposta correta. Também não vi nessa questão nenhum tipo de objeção quanto ao que foi colocado aqui. Tá? Até porque a gente tem um padrão ali de a letra A, B e D, elas ofereceram aí um padrão de comparação com o acréscimo na letra A e B, com o acréscimo de expressões. Na letra D a gente teve o aumentativo e na letra C, quer dizer, nas três opções a gente teve essa ideia aí de expansão de algum adjetivo e na letra C a gente não tem essa ideia de expansão, a gente tem uma ideia de comparação. Então, letra C, resposta correta. Número 9. Assinale a frase em que houve confusão entre os quatro porquês, né? Porque junto, sem acento, separado, sem acento, junto com acento e separado com acento, provocando um aparecimento de um erro da norma culta. Então, vamos lá. O porquê junto com acento, ele vai servir para trazer uma explicação, uma conclusão de alguma coisa. O porquê separado e sem acento, ele pode ser substituído pelo qual, tá? Pelo qual. O porquê junto com acento tem que ser precedido de um artigo, né? Porque ele é substantivado. E o porquê separado com acento vai ser utilizado no final de orações. Então, letra A razão por que a preocupação mata mais pessoas do que o trabalho é que as pessoas se preocupam mais do que trabalham. Então, esse porquê que está junto com acento pode ser substituído por pelo qual. A razão pela qual a preocupação mata mais pessoas do que o trabalho então pode ser substituído perfeitamente. Esse porquê junto aqui está errado, então teria que ser aqui um porquê separado sem acento, ok? Vamos ver a letra B. Não declares que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado. Esse porquê poderia ser substituído por pelo qual? Vamos analisar isso daqui. Eu estou falando isso daqui porque a maioria das pessoas confundem o porquê junto com o porquê separado. Às vezes as pessoas até conseguem ter uma assimilação muito rápida do porquê acentuado, separado e junto, mas elas costumam se confundir o porquê junto com o porquê separado, sem acento. E aí uma maneira mais fácil de identificar é simplesmente tentar a substituição por pelo qual. Então vamos ver se esse porquê aqui pode ser substituído por pelo qual. Não declares que as estrelas estão mortas só pela qual o céu está nublado. Ficou sem sentido, então esse porquê teria que ser junto mesmo, tá certo. Ok? Letra C. Teoria é quando você sabe tudo e nada funciona. Prática é quando tudo funciona e ninguém sabe por quê. Porque acentuado, escrito separado, final de oração, ótimo, perfeito, tranquilo. Não é um tipo de porquê que provoca muita confusão aí, não. As pessoas geralmente conseguem identificar e assimilar essa informação mais rápido. Letra D, esse é o verdadeiro motivo porque ele não apareceu. Esse porquê aqui pode ser escrito separado, então ele tem que ser substituído por pelo qual.
E tem que ficar boa essa substituição. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual ele não compareceu. Foi substituído e ficou ok, não teve alteração de sentido. Esse porquê também está empregado adequadamente. Então, só a letra A que a gente teve realmente aí essa inadequação do uso, pensando na substituição do pelo qual. Geralmente, as bancas cobram mais esse porquê sem acento, porque tem essa diferença aí de substituição que fica bem fácil de identificar se a gente usar essa substituição por pelo qual. Aí é mais fácil de identificar. E aqui a gente viu que a razão não pode ser substituído por pelo qual ali o porquê. Então, é a resposta que está provocando um erro na norma culta, tá bom? Número 9, letra A, resposta correta, sem também nenhum tipo de objeção com relação a essa questão. Número 10. As opções a seguir apresentam frases que se apoiam basicamente em um dos sentidos humanos. Assinale aquela em que há a indicação adequada do sentido predominante no texto. Sentido predominante. Vamos lá. A ciência é amarga, mas o seu fruto é doce. Aí a gente tem aqui amargo e doce, que está sendo relacionado com o olfato. Então, amargo e doce teria que ser relacionado com o paladar. Né? Letra B. Os raios de sol não queimam enquanto não estão focados. Os raios de sol não queimam enquanto não estão focados. Então, queimar está relacionado com o tato, né, com o toque na pele. Resposta correta. Letra C. Se desejar atingir o ponto mais alto, comece pelo mais baixo. Aí a gente tem aí atingir ponto mais alto pelo ponto mais baixo. A gente aqui está falando que tem uma relação de audição. A gente está falando de atingir alguma coisa, um ponto mais alto com um ponto mais baixo. Isso daqui não tem uma relação de audição. A audição teria que ser alguma coisa relacionada com a gente ouvir alguma coisa, alguma sensação sonora de alguma coisa. E não é o caso aqui. Letra D. Algumas pessoas, quando ouvem, aqui a gente tem audição, né? Ouvem um eco, pensam que deram a origem ao som. E aí está relacionando aqui com a visão, quando aqui, na verdade, seria a audição. Então, lá na letra C. Então, a letra B, resposta correta, também sem nenhum tipo de objeção com relação a essa questão. Tá? Achei essa questão aí, a número 10 também, eu achei uma das mais fáceis de perceber, até porque essa questão de tato, audição, visão, olfato, paladar, esses sentidos, estão muito ligados com o nosso conhecimento de mundo. Né? Então, achei que essa daqui seria uma das questões mais fáceis também da prova. E agora a gente vai passar para fazer uma análise aí da proposta de redação. Os professores e intelectuais, em geral, sempre defenderam a ideia de que a informação e a cultura são adquiridas, sobretudo, por meio da leitura de bons livros. Ocorre, entretanto, que o nível de leitura dos jovens parece estar decaindo significativamente, paralelamente a uma perda de prestígio da classe intelectual. O que fazer? Haverá um outro meio de construir esse conhecimento ou outras estratégias para valorizá-lo? Aqui, nessa proposta, a gente teve aí esse texto anterior, esse texto de referência, né, que trouxe algum tipo de questionamento, algum tipo de posicionamento e que acaba direcionando também a gente. E a pergunta, né, quando a gente pensa na proposta do texto mesmo, a gente tem as perguntas. O que fazer? Haverá outro meio de construir conhecimento ou outras estratégias para valorizá-lo? Pensando em tudo isso aí que foi apresentado na proposta, eu trago aqui, eu entendo aqui como palavras-chave, e a palavra-chave a gente vai entender ali, é sobre o que a banca quer que a gente discuta na redação. Então, sobre o quê? Sobre leitura de bons livros, sobre informação e sobre prestígio intelectual. E as palavras distratoras? As palavras distratora, elas fazem o quê? Elas indicam como a gente vai direcionar, como que a gente vai conduzir a argumentação em uma redação dissertativa argumentativa. Então, como? Aí eu tenho as perguntas que foram feitas, e elas foram feitas de uma maneira direta. Essas palavras distratoras, elas trazem para a gente aí qual é o foco da argumentação. E aí eu considero que as palavras distratoras são construir, né, o verbo construir esse conhecimento, e estratégias e valorização do conhecimento também. Possibilidades aqui, gente, como vocês poderiam ter construído a sua argumentação. Eu trouxe várias possibilidades dentro aí do que poderia ter sido argumentado, relacionando causas com consequências, porque causas e consequências são a base de todo o argumento. Então, você tem que conseguir relacionar alguma causa com alguma consequência dela, né, e estruturar isso daí. Então, vamos lá. Causas possíveis, tá? Eu trouxe algumas causas separadas aí em blocos, com as suas consequências que poderiam ser atreladas. Por que os jovens leem menos? A gente poderia se questionar isso, né? Por que os jovens leem menos? E aí isso seria uma das causas. Então, você poderia escrever um parágrafo apontando aí, trazendo a internet como causa, e você poderia falar da facilidade de acesso à informação por outros meios que não os livros, né? A velocidade de acesso à informação, que é muito maior hoje em dia com a internet. E aí você pode, inclusive, falar, mas na internet pode ter qualquer tipo de informação. Então, na verdade, se você apresentasse aí a internet, a evolução da tecnologia, né, e o acesso à informação muito mais facilitado, isso poderia ser apresentado como uma causa para que as pessoas não leiam mais livros, para que essa ideia dos
bons livros esteja hoje sendo vista como algo ultrapassado, né? E aí você traria como consequência o que essa causa gera, né? Essa questão da internet, do impulsionamento do conhecimento, da disposição, da disponibilidade do conhecimento a partir de outros meios que não apenas os livros. É, traz essa ideia aí em primeiro lugar, isso traz essa ideia de que os livros já são obsoletos, eles estão ultrapassados, já que tem outras maneiras mais fáceis, mais rápidas de conseguir informação. E a gente tem também, você poderia também ter trazido a dificuldade, aí como consequência, você poderia ter trazido também a dificuldade de ter acesso a livros, né? A gente tem desinteresse aí como consequência, o desinteresse pelo livro em si, já que a informação está ali disponível na internet. A gente tem as bibliotecas, na verdade, elas não têm a quantidade de conhecimento que tem dentro que a gente consegue alcançar em um aparelho celular. Então, você poderia relacionar aí, trazer a internet como causa, né, os avanços tecnológicos como causa, e trazer como consequências o que também que esse avanço tecnológico traz com relação aos livros. Né? A gente tem a internet, causa, a gente tem a internet, aí você desenvolve essa causa falando, né, da acessibilidade às informações, do acesso que a internet traz às informações, do acesso a qualquer tipo de informação, da velocidade à informação, da dificuldade maior de acesso aos livros em comparação com as informações acessadas por um aparelho celular. E aí, consequência disso, cada vez mais as pessoas perdem interesse pelo livro, principalmente também, e também porque a presença na biblioteca já é uma coisa mais difícil. Já é uma coisa mais difícil e menos interessante. Quando a gente trazendo isso para a área da educação, quando um adolescente, uma criança chega, para a criança ainda é mais interessante hoje em dia do que para o adolescente. A criança, o contato da criança com a biblioteca ainda pode ser mais interessante para ela, mas para um adolescente isso já é assim, quase uma tortura. Colocar um adolescente, pelo menos a maioria deles, colocar um adolescente dentro de uma biblioteca já é quase uma tortura. Por quê? Porque a biblioteca já deixou de ser interessante, né? Deixou de ser interessante. E as informações que tem ali, o livro, a presença do livro em si, não é mais interessante. Porque o adolescente já sabe, o jovem já sabe que ele tem acesso a uma quantidade muito maior de informação no aparelho celular dele. Né? Outra causa possível, poucas bibliotecas públicas no Brasil. Isso é um fato, né? É um fato e é um problema do Brasil. É um problema do Brasil. Então, a gente tem poucas bibliotecas públicas. Então, por que as pessoas, por que o povo brasileiro, que é um dos povos que menos lê, por que o povo brasileiro teria que ser assim tão ligado à leitura e ao uso dos livros, sendo que a gente não tem uma cultura de leitura, a gente não tem presença de bibliotecas na cidade? São pouquíssimas bibliotecas, as bibliotecas das escolas são precárias, né? Elas não têm uma disponibilidade e o aluno nem ao menos pode acessar, pode ter contato com qualquer tipo de leitura que ele tenha interesse. Em muitas bibliotecas, é claro que a gente tem aí uma questão de censura de idade dos livros e tudo isso, não é disso que eu estou falando, mas muitas vezes o aluno tem interesse por um determinado tipo de leitura e esse determinado tipo de leitura não tem ali, não está disponível na biblioteca. E a gente tem poucas bibliotecas públicas nas cidades. Tem muitas cidades que não tem nenhuma biblioteca pública. E isso é um problema. Então, como é que vai ser estimulado aí essa ideia da leitura de bons livros, sendo que esses bons livros não estão disponíveis de fato para a população? Então, a gente tem aí, seria uma outra causa, né? Não tem necessidade da pessoa falar de tudo isso numa redação só, e nem tem como, na verdade, em 30 linhas, argumentar bem sobre todos os pontos que eu estou falando, mas isso seria uma causa bem interessante também, a gente falar da quantidade de bibliotecas públicas, de dificuldade de acesso a muitos livros, preço dos livros no Brasil, né? O Brasil também, os livros são caros, então, quero ler aquele livro. Ah, tá, mas quanto custa aquele livro? É um livro que custa R$ 80. É uma despesa que a pessoa está disposta? Ela tem, primeiro, está disposta ou ainda ela tem condições de comprar aquele livro? Então, tem essa questão aí das condições de acesso ao livro dentro da estrutura do que é a cultura brasileira. Consequências que eu poderia relacionar aí com essa causa. A informação tem sido buscada de outra forma, poderia levar, né, a informação, além disso, né, a informação tem sido buscada de outra forma, por outros meios. Aí eu volto para a internet, trago a internet aqui, na verdade, como consequência. Como as pessoas, a ideia aqui como as pessoas não têm acesso aos livros, elas têm buscado a informação de outras maneiras, por meio da internet. E isso foi corroborado pela expansão do uso das tecnologias, né, pelo avanço das tecnologias e o uso das tecnologias. Então, o acesso ao livro é difícil e a consequência é que as pessoas vão buscar informação em outros meios. Tá? Outra causa possível. Antes do avanço das tecnologias, os livros eram a maior fonte de conhecimento. Mas eles são hoje. Então, e aí tem uma outra coisa, né? Prestígio intelectual dessa classe que foi reduzido. E o conhecimento se tornou mais acessível. O conhecimento é uma coisa acessível. Hoje a gente sabe que no Brasil a gente tem mais acessibilidade ao conhecimento
também por causa da internet, e também relacionado, isso daí tudo está relacionado também com o fato da dificuldade de acesso aos livros, da falta de bibliotecas públicas, tem uma relação aí também. Nessa causa aqui, na apresentação dessas causas, eu não estou falando especificamente da disponibilidade de livros ou de bibliotecas, né? A gente está falando aqui de uma outra coisa. A gente está falando de questionar, na verdade, se o livro é realmente uma forma, ler bons livros. O que que é bom livro? O que que é um bom livro? Né? E como eu sou da área da letras, esse daqui é um questionamento que para mim pareceu uma boa argumentação. E como eu sou da área da letras, as pessoas, eu via muitos estudantes assim discutindo, principalmente na época de mestrado, na época de doutorado, em termos mesmo de livros de literatura, eu via muitas pessoas discutindo assim, mas esse livro é muito ruim, esse autor é muito ruim, sabe? Eles tinham um conceito ali, eles preconcebiam o que era um bom livro e o que é um livro ruim. Na verdade, a minha concepção a respeito dos livros é que é pessoal isso. Às vezes a pessoa tem um gosto e tem uma preferência por um determinado tipo de literatura que para outra pessoa é um livro ruim, mas é leitura do mesmo jeito. Então, livro ruim para mim, aqui está escrito com um monte de coisas erradas. E aí as pessoas são apaixonadas, livro é coisas erradas, e aí a gente vai pensar, então tem uma norma culta. E aí a gente tem que entender que tem muitos livros que são escritos utilizando a gramática descritiva e não a gramática normativa. Quer dizer, eles não seguem a norma culta. Então, as pessoas ficam apaixonadas por Guimarães Rosa, que escreve um monte de coisas ali, que inventa palavras, que está fora de um padrão aí, né, normativo. Mas é um livro bom. É um livro super difícil de ler, mas é um livro bom. É um dos melhores autores brasileiros, e muitos discutem que seja o melhor autor brasileiro. Então, são discussões de conceitos que, para mim, são pessoais. Então, essa discussão aí em torno de o que é um livro bom, né, e como está escrito lá no enunciado, a cultura é adquirida principalmente por meio da leitura de bons livros. Cultura, primeiro, também eu acredito que cultura não se constrói só através de livros. A cultura é construída a partir de diversas coisas, não através apenas dos bons livros. Então, acho que um tipo de argumentação interessante seria também esse questionamento aí desse conceito de o que é bons livros, né? Que tem aí até um preconceito a respeito dessa classificação, ao redor dessa classificação aí de bons livros, né? E a gente tem um banco de dados muito mais amplo na internet. Inclusive, até esses bons livros hoje estão disponíveis na internet. Né? Quando não tem a questão aí de direitos autorais mais, quando já passou o tempo de direitos autorais, a gente acha muitos desses bons livros disponíveis gratuitamente na internet, sem nenhum problema de direito autoral. E como consequência disso, né, se eu trago esses questionamentos, essa pergunta sobre todas essas coisas, e trago isso como causa, eu tenho como consequências uma mudança de perspectiva a respeito do que é esse prestígio das classes intelectuais, esse prestígio do que é o bom livro. Eu trago aí como consequência essa mudança de perspectiva e a expansão, na verdade, da leitura, já que uma coisa que é verdadeira, que as pessoas, elas leem mais, elas têm mais acesso à informação hoje em dia. Então, tem um choque aqui, que eu acho que até a proposta de redação, ela já trouxe ali um elemento que poderia ser questionado dentro da própria proposta. Porque ela fala assim, olha, ocorre que o nível de leitura dos jovens parece estar decaindo significativamente. Isso é uma verdade? Quanto caiu o nível de leitura dos jovens? Quer dizer que há 20 anos atrás os jovens liam mais do que os jovens de hoje? Eu não sei se essa informação é uma informação que procede realmente. E não eu tô colocando assim, é óbvio que a banca deve ter colocado uma informação que pode até ser verdadeira, né? Mas eu questiono essa informação, se leem ou se não leem. Talvez o que os jovens não estão lendo são esses livros, esses bons livros. Mas eu acredito que os jovens hoje têm mais acesso à informação. Como eles estão buscando essa informação, como eles estão guiando essa busca de informação, é outro ponto. Agora, que eles estão lendo menos, que eles estão tendo menos acesso à informação, aí é outra questão também. E se eles estão tendo acesso a bons livros, também é outro ponto que é discutível. Então, a gente tem aí como causa, a gente tem como causa aí o que é definido esse bom livro, né? O avanço das tecnologias, como fonte de conhecimento, que acaba reduzindo aí a possibilidade a necessidade da busca de um livro. A gente tem esse prestígio, questionamento também aí a respeito desse prestígio das classes intelectuais, que eu acho que não está sendo perdido nada, porque a gente tem realmente um prestígio e uma certa separação aí de classes, inclusive com relação ao conhecimento, a esse prestígio, né? Que é uma coisa da cultura brasileira também. A gente tem um conhecimento mais acessível, a gente tem que o jovem, ele não precisa do livro para ler um livro, né? Porque isso está na internet. Ele não precisa do bom livro para ler um bom livro, porque ele tem acesso a isso
na internet. Então, quando está falando ali de leitura de bons livros, a gente está falando do material, livro, né, do objeto, livro, eu entendi dessa forma. Pode ser que outras pessoas tenham entendido de outras formas. Meu objetivo aqui era justamente trazer possíveis argumentações para serem desenvolvidas nessa redação. A respeito da intervenção aqui nessa proposta de redação, a gente teria que pensar realmente nas perguntas, né? O que fazer? Haverá um outro meio de construir conhecimento e outras estratégias para valorizar esse conhecimento? Então, essa proposta de redação, ela pediu para focar, ela direcionou para focar realmente na proposta de intervenção. Então, essa proposta de intervenção teria que ser uma proposta clara, uma proposta bem direcionada. E, é claro, a proposta de redação tem que ser relacionada com as coisas que você apresentou na sua argumentação. Então, a gente tem que pensar aqui na proposta de argumentação nas estratégias, em como construir o conhecimento, em como valorizar esse conhecimento. Então, a gente poderia ter aí como intervenção trazida que o poder público criasse mais bibliotecas, a gente poderia ter que o poder público equipasse melhor as bibliotecas, inclusive as bibliotecas das escolas, a fim de oferecer para a comunidade, né, por exemplo, uma biblioteca dentro da escola, fica fechada para, na maioria das vezes, pelo menos, está fechada para a comunidade. Então, a comunidade, ela não tem acesso aos livros que estão dentro da escola. Quem tem acesso aos livros da escola são as pessoas que estão dentro da escola, alunos, professores, funcionários da escola, mas a biblioteca dentro da escola não está aberta à comunidade para empréstimo de livros e essas coisas todas. Na maioria das vezes, eu já vi escolas que abrem isso para a comunidade, mas eu acho que é muito difícil de pegar escolas que fazem isso realmente. E as escolas, elas têm pouquíssimos livros em comparação à quantidade de livros que a gente tem no mercado. E a quantidade dos bons livros, né, já que essa proposta está falando desses bons livros, a gente não tem essa disponibilidade pública. Então, como intervenção, a gente poderia trazer essa proposta de equipar as bibliotecas da escola assim, de uma maneira mais ampla, trazendo mais livros e expandir essa oferta de livros para toda a comunidade, não apenas para os alunos e para os funcionários da escola. Isso daria mais acesso aos livros para as pessoas da comunidade. Ou então também o governo, né, o poder público, criar bibliotecas, mais bibliotecas públicas nas cidades, que a gente sabe que é muito pouco isso. A gente poderia trazer também, guiar o conhecimento disponibilizado na internet de maneira sistematizada e pautada em materiais de qualidade. Porque na internet a gente tem muito material de qualidade. A gente já passou do tempo em que a gente podia falar assim, ah lá, vai dar um Google. Por exemplo, hoje em dia a pessoa, antigamente, há pouco tempo atrás, na verdade, né? Há uns 5, 6 anos atrás, as pessoas ainda falavam assim, ah lá, sentiu alguma coisa, vai perguntar para o doutor Google. Aí, hoje em dia, a gente abre, você sente alguma coisa, você quer investigar sobre, até alguma coisa física, você quer investigar, você tem os manuais mundiais de saúde ali disponíveis para você acessar e para você analisar. E isso se repete com todo tipo de informação. A gente tem informações de boa qualidade e informações de qualidade péssima na internet. E está tudo acessível. Então, uma orientação a esse respeito ajudaria a que as pessoas pudessem desenvolver melhor aí esse perfil de, de intelectualidade, né? De como desenvolver essa parte intelectual, de como pesquisar realmente por informações de qualidade, de as pessoas entenderem quais sites são confiáveis. Isso poderia ser ensinado perfeitamente e tranquilamente, e deveria ser ensinado na escola, né? Eu acredito sim. Óbvio que pessoas podem discordar disso, mas eu acredito que a escola deveria ensinar como extrair boas informações da internet. E é óbvio que isso também exige uma preparação dos professores, uma didática diferenciada para poder guiar essa busca aí para essa busca dos estudantes, o que também tem relação com a autonomia do estudante na construção do próprio conhecimento, tem diversas coisas aí envolvidas, né? E os professores poderiam, inclusive, incentivar a pesquisa por meio de sites confiáveis, por meios confiáveis na internet. Porque a internet não é a grande vilã aqui nessa situação. A internet ela traz informações que são informações valiosas. Então, não se trata só de, vai buscar informação na internet, só vai encontrar porcaria. Vai encontrar porcaria também, mas vai encontrar muita coisa que é útil, muita coisa que pode agregar conhecimento. E aí, como intervenção, a gente pode pensar, por exemplo, nos professores criando metodologias e reelaborando a sua didática, pensando em incentivar os estudantes a uma busca, e guiar os estudantes a uma busca de qualidade na internet, uma busca por materiais de qualidade, ensinar para os estudantes quais sites são confiáveis, quais informações eles vão encontrar que são confiáveis. Então, em termos de intervenção, a gente pode falar do poder público criar, poderia ter falado, né? O poder público criando bibliotecas, das escolas sendo equipadas, também pelo poder público, é óbvio, sendo equipadas com biblioteca, e a escola expandindo essa oferta de livros para toda a comunidade, de empréstimo de livros para toda a comunidade. A gente tem aí a questão do professor se posicionar como um guia, né, e como um mediador mesmo da busca pelo conhecimento a partir da internet, de ensinar, né, trata-se de ensinar a como buscar as informações corretas na internet e não considerar apenas que na informática.
Apenas que na internet a gente vai ter só informação ruim. Tem informação ruim, tem informação boa, e a gente tem que ensinar os alunos a como encontrar essas informações de qualidade, ok? Todas essas coisas eu vou discutindo. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreva no canal, tenho que repetir isso. É, todas essas coisas eu vou tratando, essas maneiras aí de trabalhar a redação e as discussões sobre os exercícios, né, sobre as questões objetivas, eu discuto sempre no grupo de estudos de língua portuguesa, o GLP Ouro. A gente tem aulas ao vivo todos os dias, né, de segunda a sexta a gente tem aulas ao vivo, discutindo os exercícios, todos os dias são enviados exercícios diferentes, a gente vai discutindo esses exercícios que foram feitos no dia anterior e apresentando aí as questões gramaticais, reforçando esse conhecimento gramatical. Também são discutidos aí temas de redação continuamente, como que encontra as palavras-chave, como que relaciona as causas e consequências. Tudo isso eu discuto no GLP Ouro. E aí tem também o GLP Prata, que é um grupo gratuito. Nesse GLP Prata eu também mando os exercícios, envio propostas de redação, mas no GLP Prata as pessoas podem participar gratuitamente, mas elas não assistem às aulas ao vivo e não têm acesso às gravações das aulas e nada disso. Você é bem-vindo em qualquer dos grupos que você quiser, seja bem-vindo, sinta-se à vontade para participar de qualquer um dos grupos. E eu espero, na verdade, que essas explicações tenham pelo menos tirado um peso da sua cabeça e tenha orientado. É claro que isso serve também de estudo para outros concursos, se você tiver aí a intenção de participar de outros concursos, também vai servindo de construção de conhecimento. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que também possa ajudar a fortalecer e expandir aí o canal e para que o conhecimento chegue para mais pessoas. Nós nos vemos no próximo vídeo e muito sucesso na sua carreira.